Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Égua do Nerd, aqui no canal no YouTube do SBT Pará. Que alegria hoje trazer alguém que, olha, é nerd, porque um cara que manja tanto de insetos, né? César Favacho, seja bem-vindo. Eu lembro que, criança, eu sempre fui, os meus amigos, apaixonado por insetos, tinha aquelas coleções que a gente montava um inseto, eu estava falando para ti nos bastidores, da Editora Globo, talvez, que a gente ia montando um escorpião, uma aranha, conhecia melhor os insetos, mas não era tão tratado como se fosse uma coisa positiva, parecia algo que podia te fazer mal, te machucar. Ainda hoje é assim, e a gente vai, eu já estou aqui, já começando a dialogar sobre o que a gente vai abordar no episódio de hoje. Ainda hoje tem muita gente que tem medo de inseto, tem gente que quer ter um inseto, mas não sabe que aquele inseto não pode ser criado numa casa, porque igual a gente tem a lei para um animal silvestre, né, maior, o inseto também está dentro desse escopo aí. E te apresenta, eu já falei tanto que eu estou ansioso por esse episódio. O César Favacho, ele já esteve no SBT conversando com a nossa equipe de reportagem em outras oportunidades, a gente vai falar isso também durante aqui. E te apresenta, César, que eu acho que eu atropelei um pouquinho. E olha, antes de apresentar o César, dele se apresentar, se você está chegando agora por aqui, já curte o vídeo, compartilha com a galera que você sabe que vai curtir esse papo ou os outros papos, porque já tem uma playlist com vários episódios do Égua do Nerd, tem também os episódios do Língua de Jambu, que é o podcast do Andrei Araújo. Então o SBT tá com tudo, agora na onda dos podcasts também. Te apresenta, César Favacho. Certo, obrigado. Então, eu sou o César, né, como já foi dito, eu sou licenciado em Biologia, eu sou mestre em Biodiversidade e Evolução pelo Museu Paraense Emílio Guerd e atualmente eu estou no doutorado no mesmo programa de Biodiversidade e Evolução, que eu gosto muito, assim, da biodiversidade no geral. A evolução tem tudo a ver com o que eu gosto, assim. Eu falei um pouquinho, né, sobre o que a gente vai tratar hoje. E por que essa paixão, César, pelos insetos? A gente, dentro da cultura pop, vamos falar também hoje sobre isso um bocado. A gente tem os insetos que são heróis, tem os insetos que são vilões, tem os insetos que são personagens de filmes, tem os insetos que, sei lá, estão em alguma série, algum mangá. Eles estão por toda parte, de fato. Para começar, e antes de você falar da sua paixão, a gente tem no planeta mais insetos do que gente? Com certeza. Para cada pessoa tem umas centenas de milhares de insetos, assim. É uma pergunta até meio óbvia, né? Então, na tua visão de estudante, de moleque, hoje um cara que vive pesquisando sobre os insetos, entomólogo, isso, assim que é o estudo dos insetos. Exatamente. Essa paixão surgiu há muito tempo, né? Não precisa nem tu entregar a tua idade, aí é contigo. Mas é uma coisa que até onde me falam e até onde eu lembro, sempre teve comigo, assim, desde que eu me entendo por gente, eu gosto muito, mas eu lembro quando eu era criança, que eu acho que a memória mais antiga que eu tenho é que eu tava na casa da minha avó e tinha um gramadinho lá atrás com os gafanhotos. E aí eu parei pra ficar observando aqueles gafanhotos e a partir daí foi só ladeira abaixo, como dizem. Assim, eu ficava o tempo todo no mato atrás de gafanhoto, levava picada de formiga e tudo. Meus pais até me brigavam, porque toda hora a gente tava num lugar e eu tava entrando no mato pra procurar coisa. E tu falaste dos gafanhotos, eu lembro também, estudava numa escola aqui em Belém, na Travessa Angostura, Centro Nipônico, o nome da escola. E terminava a aula, a gente ia pra aquele jardim ou puxar o melzinho de uma plantinha que tem, eu sei, sabe, que você puxa assim, e aí ficar andando pelo matinho e vendo os gafanhotinhos pulando, pegava uma caixa de fósforo, colocava ele dentro, depois soltava, né? Não maltratava, não tirava as patinhas, mas tem muita criança, César, que começa não curtindo o inseto, ou porque, sei lá, a barata voa em cima da criança, ela ficou traumatizada ali, ou desenvolveu uma aracnofobia. A gente tem muita gente ao nosso redor que não pode nem ouvir falar em aranha. Minha enteada, Deus o livre. Se ela ouvir falar numa aranha que tem ali perto dela, se eu mostrar uma aranha, ela sai correndo mesmo. Meu irmão é igual. Então, por que é tão diferente, assim, casos em que você se apaixona pelos bichos e casos em que você rejeita, que aquilo parece ser um perigo para ti o tempo inteiro. Qualquer presença de um inseto
representa um perigo. Por que é tão diferente assim? Então, eu acho que isso vem muito também de exemplo de casa, da criação. Na minha casa, ninguém nunca teve muito medo ou reagiu de maneira exagerada quando aparecia inseto, sabe? Mas eu tenho muita experiência com apresentações presenciais de levar os insetos e tudo para escolas, para as pessoas, no parque do museu. E acontece muito de, às vezes, as crianças terem muito mais coragem que os adultos. É bem comum, às vezes, tem alguns bichos que a gente leva que dá pra tocar na mão. Aranha, bicho-pau, louva-a-Deus. E as crianças geralmente ficam super felizes pra botar na mão, pra ver de perto. Enquanto os adultos que já têm aquele medo consolidado ficam mais longe, assim. Eu já vi criança em vídeo, né? Nesses vídeos virais, mostrando as garrinhas da aranha. Tem um garotinho que ele vai e pega um pedacinho de madeira e mostra a garra da aranha e diz que aquilo ali... qual é o termo que a gente usa? Quelícera o nome, a garra. Ele fala, inclusive, né? Ele pode ser um futuro César Favacho também. Ele pega com um certo cuidado, mas ao mesmo tempo com muita segurança. E parece que está muito acostumado com aquilo ali. Então, falta a gente entender a natureza, César, como... é algo que tá ali perto da gente, que de repente não vai fazer mal e ao mesmo tempo faz bem, porque a natureza faz bem. Os insetos fazem muito mais bem do que mal, né? Com certeza. Com exceção dos mosquitos. Com exceção dos mosquitos. E tu falavas isso para mim nos bastidores, é uma teoria ou de fato, como vetores né, do mundo animal de um modo geral, né? Sejam animais irracionais ou racionais, a gente tem os mosquitos como um problema, digamos assim, se a gente for pensar nos insetos, eles são os vilões? Eu acho que no caso os mosquitos são os bichos mais perigosos da Terra atualmente, depois da gente. Porque eles têm a capacidade de transmitir essas doenças, que na verdade o mosquito ele é o veículo só. O problema é o vírus, a bactéria, essas coisas que eles podem transmitir. Mas no caso dos mosquitos, tem um livro que é muito bom, que é Mosquito, o maior predador da humanidade. E nesse livro eles falam lá que existem estimativas de que os mosquitos acabaram com a vida de metade dos humanos que já existiram até hoje. E quando a gente pensa nos insetos de uma forma geral, tu és pesquisador. Sim. Hoje tu conheces ou tens conhecimento, né, de absolutamente a existência de todos os insetos que já passaram por esse planeta? Ou todo dia tu descobre muita coisa nova? Todo dia eu descubro coisa nova. Mesmo dos que são viventes atualmente, sempre estou encontrando coisa nova, descobrindo, vendo na internet. E os que já passaram, que os fósseis são poucos, na verdade, a taxa de fossilização de inseto é menor ainda que dos outros bichos, então a gente conhece uma fração ínfima do que já existiu, assim. Eu sempre fico pensando, eu queria voltar no tempo para ver tudo que já existiu. E a cultura pop, a gente vai aprofundar um pouquinho sobre o que existe na cultura pop com referência para o mundo dos insetos. Sim. Mas a cultura pop, ela apresenta os insetos, no teu entendimento, da forma correta para as pessoas ou vilaniza mais do que trata eles como parceiros da humanidade, digamos assim, né? Como, não exatamente parceiros porque eles fazem parte da cadeia, né, alimentar, digamos assim, mas são mais vilanizados ou mais tratados de uma forma que tu entende como a correta? Eu acho que, no geral, eles são mais vilanizados. Assim, inclusive, há uns anos atrás, tinha saído um jogo que era Mate essa Aranha, o nome do jogo, e tu tinha, tipo assim, que pegar armas de fogo, todas as coisas possíveis pra acabar com uma caranguejeira que tava na casa, que nem é um bicho perigoso. E quando a gente pensa na caranguejeira, ela é típica da nossa região? Eu queria que tu falasse um pouquinho do que só tem aqui, César. Então, no geral, a maioria dos bichos tem no mundo todo. Existem espécies de caranguejeiras que existem em outros lugares do mundo também, mas as espécies que a gente encontra aqui, elas só são daqui, apesar do grupo delas não estar só aqui. Tipo, por exemplo, os macacos. Os macacos têm em vários lugares do mundo, mas as espécies que estão aqui só existem aqui. Só que aqui, por exemplo, a gente tem a aranha armadeira, que não é uma caranguejeira, e é uma aranha de importância médica, inclusive, que ela só tem aqui na região neotropical. E se ela pica, a pessoa corre pro hospital. Tem que ir pro hospital. O que acontece, de repente, essa aranha especificamente... A aranha armadeira, ela tem um efeito que pode afetar pulmão, coração, várias coisas assim. Inclusive, um dos sintomas da picada dela, que pode acontecer, é chamado priapismo, que é uma ereção involuntária que pode durar muitas horas. Inclusive, tem gente estudando isso pra utilizar em remédio. Como um Viagra natural. Caramba, essa eu não imaginava. Agora, assim, com relação a essa aranha que você está falando especificamente, é um estudo científico para transformar o que existe nessa aranha que é da região? Não, ela é da região? Ela é da região, ocorre no Brasil todo.
Ou seja, é uma aranha daqui mesmo do estado do Pará que tu já tivesse contato. Já é um bicho bem comum, na verdade, no Tinga, de Essa noite. tu não pega na mão? Não. Essa eu não tenho coragem. Por mais que teoricamente fosse possível, eu não arrisco pegar nenhum bicho peçonhento na mão. Nem aranha marrom, que também é um bicho que é bem de boa, mas tem uma peçonha que causa necrose, vai apodrecendo a pele e tudo. E tu falaste de um ponto importante no nosso entendimento. A gente vai ter, olha só, mostrando um pouquinho do que tu apresenta nas redes sociais, né? Eu acho que tu não imaginava, né? Não, Depois eu não fazia ideia. Depois eu vou citar exatamente o que eu pensei aqui, mas como a gente está vendo o teu trabalho nas redes, tu fazia ideia da dimensão que isso ia tomar, da proporção. Tu tens milhares de seguidores hoje em todas as redes, né? Se eu somar todas as redes, no TikTok eu tenho uns 300 mil, no final do Twitter eu tenho quase 100, no Instagram eu já tô beirando os 30, então é uma coisa que eu não esperava. E falando só de bicho, que é uma coisa que eu gosto muito, eu sou muito tagarela, quando me dão a oportunidade de falar disso, eu posso ficar falando por muitas horas. E o bacana é que o meu conteúdo é autoral, é tudo eu que faço mesmo, assim. Tu te especializaste também na produção de conteúdo. Hoje tu tem equipamentos que te ajudam a apresentar para as pessoas o que só os teus olhos conseguiam enxergar. Pois é, porque foi exatamente por isso que eu comecei a fotografar eles, por exemplo, no início da graduação, porque eu queria mostrar para as pessoas o jeito que eu via eles, assim, a beleza, os detalhes. E aos poucos eu fui conseguindo, me especializando, aprendendo mais sobre fotografia. Eu nunca fiz curso, então foi uma coisa meio autodidata, assim, procurando. Hoje tu passa o teu conhecimento adiante também. Isso. Isso tudo aqui, por exemplo, a gente está vendo as formigas nesse movimento que, como a gente conversava, às vezes a criança ela tem um olhar mais inocente, mais carinhoso para o mundo animal. A criança, quando vê uma situação dessa aqui, da formiga levando quantas vezes o peso dela aqui, né? Elas conseguem levar centenas de vezes o peso delas. Pois assim, quando uma criança vê isso, ela se encanta, ela fantasia, ela olha o mundo e se conecta muito mais com a natureza, né? E aí, a partir do registro que tu fazes, com super lentes aqui para registrar. Sim, eu tenho equipamento fotográfico especializado. Fizeste um investimento para poder muitos cuidar anos de tudo isso, né? Reunindo material para conseguir fazer isso. E a partir daqui, muita gente começou a te procurar, César? Muita gente me procurou. Eu já dei várias entrevistas por causa de postagens que viralizaram. Teve o famoso caso da paçoca, que muita gente começou a me conhecer assim, que foi lá no Twitter, caiu uma paçoca no chão em casa, e o meu irmão ia jogar fora, que ele tava comendo, e eu resolvi deixar lá no quintal e filmar o que acontecia com a paçoca, se as formigas iam aparecer. E eu fiz basicamente um BBB das formigas brigando pela paçoca. No Twitter chegou a mais de 10 milhões de visualizações. E aí me ligaram para entrevistas em vários locais e tudo. Saiu no G1, saiu em várias portais de notícias de vários lugares, assim, sobre isso. E de vez em quando acontece, assim, de me chamarem para entrevista para falar de algum bicho que tá assustando a população. Tá aparecendo muito escorpião numa cidade do interior. Aí me ligaram, já fiz entrevista ao vivo na televisão, por videochamada também. Legal. E eu vou te fazer uma pergunta que talvez para ti seja óbvia, mas para a maioria não. Os insetos são inteligentes? Eles conseguem ter algum tipo de raciocínio dentro do micro-universo deles? Sim. Quando eu falo isso, não é querer dizer inteligentes a ponto de evoluir ao que nós... Peraí, tu tiveste alguma onda com o Cristiano Ronaldo? Isso aí é um meme que eu postei. Tá. De vez em quando eu pego o humor assim, que na legenda eu botei assim, o bicho na natureza se matando, fazendo as coisas e eu fazendo o certo que é não interferir. Eu até tomei um susto, porque o Cristiano Ronaldo tá inclusive livre no mercado aí para assinar contrato com qualquer time. Eu já pensei que ele fazia parte do time Favasco, ainda não, já pensou, de repente? Por que não, né? Isso. Mas voltando... Os insetos são inteligentes? Então, inteligência é um negócio bem complicado, né? Como tu falaste, para comparar com a gente, por exemplo. Mas eles são, sim. Existem trabalhos, inclusive, treinando abelhas para fazer polinização em flores específicas e coisa do tipo. Então, no geral, os insetos que se destacam são os insetos sociais, assim, que a inteligência deles é mais coletiva, como as formigas, cupins e abelhas. Mas existem muitas estratégias que a gente poderia considerar inteligentes. Não é inseto, mas tem uma aranha lá para a Ásia chamada Portia, que é uma aranha que ela é especializada em caçar outras aranhas. Ela é uma papa-mosca, aquelas aranhas do olhão que pula, e ela tem uma estratégia diferente para cada aranha que ela encontra. E ela é capaz de encontrar uma aranha que ela nunca viu e bolar uma outra estratégia, por exemplo, coisas assim.
Ou seja, o que a inteligência artificial hoje está fazendo, os insetos já estavam fazem, desenvolvendo isso, lá de maneira atrás. bem natural. E assim, existem insetos que só tem em determinadas regiões do mundo. A gente conversava sobre as baratas, por exemplo, né? As baratas que a gente hoje tanto repugna. Sim. Quando eu falo a gente é porque eu, né, leigo aqui, eu olho para uma barata dessas que sai do esgoto, Sim. eu não quero ela na minha casa, porque eu vi ela em contato ou não vi, não sei de onde ela veio. Sim. Mas a referência que eu tenho é de que ela está em contato com sujeira, com alguma coisa que possa transmitir doença para mim e para minha família, então eu quero ela longe, né? Então, essas baratas nem daqui são. Não, essa barata, que o nome científico dela é Periplaneta americana, na verdade é um bicho que tem uma origem provavelmente africana. E tem vários outros bichos nas nossas casas, não só insetos, as próprias osgas, lagartixas, né? Elas são bichos de origem africana, asiática, vários bichos considerados sinantrópicos, que são os que vivem junto com a cidade, junto com as pessoas, são exóticos. Então a maioria dos bichos que a gente vai ver dentro das nossas casas, aquelas aranhas de teto pernuda, não são nativos daqui do Brasil. Assim, eles acabam migrando junto com as populações humanas porque a gente tem um ambiente adequado para eles. E o que diferencia o inseto de outros tipos de animais que são... as pessoas entendem que eles são insetos. Sim, sim. A aranha não é inseto. Não. Mas então, são chamados artrópodes, né? Que são os bichinhos que têm as pernas articuladas. Parece um robozinho, assim, dá pra olhar a segmentação do corpo e tudo. Então, os insetos são nesse grupão, junto com as aranhas, com o imbuá, que é o piolho de cobra, a centopeia, essas coisas assim. Só que os insetos, eles são diferenciados pela formato do corpo, assim. Tipo, a segmentação do corpo. Os insetos, eles têm uma cabeça com 2 antenas. E aí, eles têm um tórax que tem 3 pares de perna, né? Ou seja, 6 pernas. E o abdômen. As aranhas já têm a cabeça e o tórax fundidos no cefalotórax, que é o céfalo vem de cabeça, né? Então, nesse cefalotórax tem 8 pernas, ao invés de 6. E aí, tipo, assim a gente vai conseguindo diferenciar esses grupos. E pra ti, que é um cara que estuda muito, a gente tá vendo aqui, ó, são milhares, Favacho, de insetos, de artrópodes e por aí vai. Como é que tu consegue, hoje, olhar para esse eu conheço, e assim, a fundo, inclusive... no que diz respeito àquele bichinho especificamente ali. Sim. É muito difícil conseguir chegar nesse nível de entendimento, porque assim, às vezes eu vou decorar um texto de 6 linhas, eu passo meia hora para decorar aqui. E essa é a diferença? Tu não decora, tu aprende? Porque eu acho que o que me ajudou muito foi a fotografia e o vídeo, porque eu registro aquele bicho, aí eu vou atrás. Se eu não conheço, eu pergunto para outros especialistas que eu conheço também. O meu orientador sabe muito de muitos grupos, às vezes ele me fala, olha, esse bicho aqui é do grupo tal. Aí a partir daquela eu vou atrás de artigo científico, eu vou atrás de pessoas que conhecem para me dar mais informações. E aí eu vou aprendendo. Tem muita coisa que eu não vou lembrar de cabeça, mas eu consigo encontrar rápido assim, porque eu vou rápido chegando nas conexões, assim, esse bicho aqui é da família tal, e até que eu encontro. E hoje a gente tem uma facilidade, por exemplo, a gente tem várias aranhas papa-moscas aqui, né? Isso, Quando a gente olha para aranha, sei lá, no pátio da casa, já fiz já utilizei desse recurso. Eu fui com o Google Lens, bati uma foto ali, e aí ele já patrocina a gente, Google Lens. Pois é. Fazendo uma mini propaganda aqui, mas é porque assim, é de uso geral, né? Sim, sim. E aí a gente vai, bate a foto e já traz uma ficha técnica daquele inseto. Sim. Tem como errar? Às vezes a gente acha que sabe, mas não é exatamente o que tem ali. Acontece bastante, assim, porque, querendo ou não, isso é uma inteligência artificial lá que é treinada com base em dados, só que tem muitos bichos que são parecidos, que ocorrem em lugares diferentes do mundo, por exemplo. Mas ajuda. Ajuda, mas muitas vezes erra, por exemplo, em confundir uma aranha que é inofensiva com uma perigosa. É muito fácil tirar foto de algumas aranhas pequenas e aparece lá, aranha marrom, é perigosa, mas na verdade era uma aranha inofensiva. Aí eu digo, pelo teu arroba ali, pela tua rede social, tem muita gente que vem tirar esse tipo de dúvida? Eu acho que 95% das mensagens que eu recebo é foto de inseto, foto de aranha, foto de bicho. Que bicho é esse, pelo amor de Deus? A pessoa não sabe o que é e te procura. Isso. E tu fazes amizade, dá essa consultoria gratuita. O pior é que eu gosto de falar desses bichos, eu gosto de mostrar para as pessoas que dá para ficar de boa. Esses dias, uma moça... Eu acho que... Eu não me lembro de onde ela era, mas ela é do Sudeste. Ela me mandou uma foto desesperada. Tá cheio de aranha aqui na minha casa. Eu pesquisei no Google, acho que é aranha marrom. Aí eu olhei a foto, é uma aranha cuspideira, que é um bicho que come outras aranhas, inclusive a aranha marrom, e é inofensivo pra gente. Aí eu falei pra ela, ela se acalmou. Ela falou, nossa, eu tava desesperada, eu tenho criança, eu tava quase me mudando já.
Olha, na natureza, a gente tem, por exemplo, aqui, não sei que animal... É uma perereca. É uma perereca. Uhum. Ela vai se alimentar dos insetos, Isso. né? A gente sempre recomenda para as pessoas, se elas não sabem do que se trata, deixa ali. Isso, Ou, sim. sei lá, se é um bicho grande, chama alguém que o bombeiro, a polícia exatamente. ambiental. No caso dos insetos, a gente precisa ser respeitoso com eles também, Sim. porque alguns podem ter algum tipo de toxina, podem te causar uma alergia. Não isso. necessariamente eles querem te fazer mal, né, Pois César? é defesa. Geralmente, como a gente chama, são acidentes. Então, aquelas lagartas peludas que causam queimadura, é um bicho que é uma defesa passiva. Tu tem que encostar nela pra acontecer. Escorpião é um bicho que geralmente só vai picar se tu pressionar ele contra a pele. Então, geralmente, a pessoa respeitando o espaço daquele bicho, enxotando ele pra fora, às vezes com uma vassoura guiando, é uma coisa que funciona e todo mundo sai feliz. E, César, tu já viveu alguma situação inusitada, assim, uma história que tu, a partir desse teu conhecimento dos insetos e similares, e aquilo te causou alguma saia justa, te deixou desconfortável, ou te fez rir? Tem alguma coisa que tu lembre, assim, que foi surpreendente que tu possa trazer pra gente aqui? Então, tem muita coisa assim, mas um negócio engraçado, que é até um meme no mundo da biologia, é que aquele negócio de receber uma foto muito ruim e tá só um borrão e, tipo, não dá pra identificar nada, acontece direto. Só que aí, uma vez tinha alguém reclamando disso na internet, que recebeu uma foto muito ruim, não dava pra saber o que era. Só que eu bati o olho na foto e eu soube o que era. Porque, tipo assim, eu já tô tão acostumado pra alguns bichos assim, que mesmo com um bicho borrado já dá pra saber mais ou menos o que é. E aí parece aquele meme de que o biólogo sabe tudo até com uma foto borrada, mas aqui acontece de às vezes dá pra saber também. Mas tem muita coisa, eu acho que já aconteceu assim, de eu estar em um lugar, no caso da barata d'água, que é um bicho que parece uma barata gigante, mas não é. Eu tava comendo um pastel com os amigos, aí eu escutei um barulho muito alto no chão, de alguma coisa que caiu. E aí quando eu vi, ela tava se debatendo lá no chão. E ela caiu da onde? Ela tava voando porque elas voam pra se dispersar. A barata d'água voa. Voa. Aquela barata que parece que é um telefone celular, ela voa. Ela voa, ela anda, ela nada. Agora me deu medo. Pois é. E ela vive onde, mais ou menos? Ela geralmente vive beira de cais. Elas não são de água salgada, elas são de água doce. Mas aqui, como tem muito rio, né? Então, igarapé, essas coisas, elas vivem lá. E aí elas se alimentam de peixe, de, sei lá, tartaruga, sapo, essas coisas assim também. Ela parece um sapato, né? Ela assim, parece um sapato, ela chega a mais de 10 centímetros, assim. Caramba! E se a gente encontra uma barata d'água dessa, faz o quê? Porque, ó, minha irmã morre de medo de barata. Sim, eu me sinto desconfortável, ou eu mato, ou eu espanto pra fora de casa, ou eu falo pro gato pegar. Mas olha só, tá aqui, ó. Essa barata. Essa barata d'água aí. E essa tá. Rapaz, eu lembrei do Tropas Estelares aqui. Sim, tem uns bichos assim. A barata d'água, em inglês, inclusive, o nome dela é toe biters, é mordedora de dedão. Porque às vezes o pessoal tá lá na água, pisa na vegetação e tudo, e ela vai lá, confunde com... E tem muita barata d'água na natureza? Ocorre bastante, só que geralmente as espécies mais comuns são pequenas, é um bicho que não passa do tamanho de um dedo. Só que aí tem essa espécie grandona, que ela realmente causa muito medo e que em alguns lugares aqui do Pará, inclusive, na época de reprodução, elas enchem a rua. Lá em Cametá eu já vi, dava pra encher balde com elas, assim. E tem gente que, sei lá, se alimenta disso? Aqui no Brasil, não. Ela é tipo uma lagostinha, um negócio assim, porque um bicho desse tamanho aqui, ele deve ser altamente proteico. Se Timão e Pumba se alimentam de uma barata dessa aqui, é pra ficar sem comer o ano inteiro, né? Inclusive a proposta de, olha aqui, ela comendo uma tartaruguinha. Comendo uma tartaruga, ou seja, se tu dormiu, olha, quase do tamanho de um chinelo, elas gente. são muito grandes. Caramba, e ela não curte o ser humano, né? Não, porque ela, na verdade, é um bicho que... Ela é defensiva. Se tu tentar pegar nela de mau jeito, ela vai virar e tentar ferroar tua mão. Acabei de descobrir uma fobia aqui. Eu acho que eu sou barata d'água fóbica. E uma coisa interessante é que as fêmeas põem os ovos na costa dos machos pra eles não se alimentarem dos ovos. Isso aqui é muito aflitivo. Pro pessoal da tripofobia, exatamente. Tem um amigo meu que se ele enxerga isso aqui, ele vai passar mal. Ela tem aqui, ó, essa espécie de pinça, né? Sim, que são as pernas da frente modificadas pra agarrar a presa, assim. Isso aqui são os ovos da barata d'água? Sim, no macho. Cara, isso é aterrorizante. Porque ao mesmo tempo que ele protege os ovos dos outros bichos, ainda protege dele mesmo, que na natureza canibalismo é muito comum, na verdade. Ela é do tamanho de um chinelo, ela é... Fonte de tripofobia. Fonte de tripofobia. Ela não vai com a cara do ser humano, porque... tipo, ela não vai pra cima de ti pra te atacar, mas, tipo, se tentar pegar ela errado, ela vai se defender.
Ah, e tu já pegaste uma na mão? Já, né? dá pra pegar na mão, se pegar por trás, ela dá pra conseguir segurar. Só que é um bicho muito forte, ela vai fazer muita força e tem que segurar com firmeza, porque senão é fácil dela escorregar da mão. E ela não tem nada a ver com a barata que veio da África, que é a tradicional que a gente vê por aí. Essa barata d'água, ela ocorre em outros lugares do mundo, esse mesmo grupo. Inclusive na China eles comem. Tem vídeo do pessoal preparando espetinho de barata d'água dessas grandonas assim também. E ela não transmite doença também? Não transmite doença. A picada dela só dói muito. Ela mas- deve ter uma alta quantidade de, sei lá, daquela proteína Sim, dentro elas dela que a possuem gente uma- vê no camarão, sei lá, em algum... Sim. Inclusive, os insetos são considerados o alimento do futuro, assim, porque a quantidade de proteína em relação ao tamanho deles é muito maior do que na carne, por exemplo. Tu tocaste num ponto interessante. É possível criar insetos para consumo, como a gente vê na Tailândia, Sim. e a gente percebe as pessoas viajando para esses países, né? Taiwan, não sei o que e tal. Gente que se alimenta de farofa de gafanhoto, de grilo, não faz mal. Não faz mal. O Muito bicho pelo sendo contrário. criado em laboratório, cativeiro, certinho, é um bicho que, tipo, dá pra comer de boa, Claro assim. que tu não comerias. Porque tu ama esses animaizinhos. Eu gosto deles vivos, assim. Mas eu já tive a oportunidade de comer inseto. Eu já fui, por exemplo, lá em Souri, tem um pessoal que eles criam uma larva dentro de um coquinho. Sim. E aí eu já comi tudo. Tem um gosto do coco, assim, ela basicamente é o que ela se alimenta. Entendi. Mas- Que é uma larva que os indígenas Isso, muitas se vezes alimenta, usam na alimentação. É bem altamente comum. proteico, não Sim, faria sim. mal, né? Então, se a gente souber preservar, em determinado momento a própria natureza vai oferecer Isso. alguma coisa ali pra gente, Pois se a gente é. pensar dessa forma, né? Porque a gente precisa comer também, Pois né? é, mas como tu falaste, lá na Ásia eles tem criações gigantescas de escorpião pra alimentação, barata e coisas assim. Inclusive, recentemente, eu acho que ano passado, viralizou um vídeo de uma criação de escorpião. Só que o vídeo Eu acho que eu vi viralizou esse vídeo, porque é tinha uma aflitivo. pessoa. Só que tinha uma pessoa narrando como se fosse no telhado de uma casa. Tipo assim, era uma pessoa brasileira narrando, olha o que eu encontrei aqui no telhado da casa e tal. Só que eu fui atrás, encontrei o vídeo original e era lá da China, eu acho. E era uma criação de cativeiro de escorpião pra alimentação. Muito bom. Ou então, a gente tem de lugar que eles criam também pra estação de veneno, pra fazer, tipo, soro, pra remédio. Tem muito isso de usar inseto também em medicina popular tradicional. Então, Ou lá seja, pra Ásia. aí vai entrar num ponto que eu queria debater contigo. Se a gente parar para pensar, a gente vai ter a COP, né? E a gente está falando de biodiversidade da Amazônia, Sim. não só do que a natureza tem a oferecer com relação à biodiversidade, sem pensar nesses insetos aí. sim, Mas sim. dentro dessa seara dos insetos, dá para extrair alguma coisa para a gente, inclusive, usar de forma positiva para o ser humano, sem acabar com uma espécie, por exemplo? É possível Sim, eu utilizar acho que dessa tem forma? muita coisa, assim, porque na verdade os insetos eles têm um papel muito importante no que a gente chama de serviços ambientais também. Polinização, eles também contribuem lá para a decomposição da matéria orgânica e tudo. Então só de ter uma área verde lá, aquilo já vai causar um benefício para os arredores, assim. As abelhas, por exemplo, as nativas que são daqui, e tem as africanizadas também, que vieram de fora, elas são polinizadoras da maioria das plantas que a gente consome os frutos, por exemplo. E há um risco, César, da gente viver no mundo sem abelhas e depois de viver no mundo sem abelhas não viver mais? De fato? Com há esse certeza, risco? porque eu acho que, eu não me lembro agora a porcentagem, mas é tipo assim, mais de 70% dos alimentos vegetais são polinizados por as abelhas, sabe? Eu posso estar errando na porcentagem, mas é muita coisa. E, tipo, desmatamento, aumento de uso de pesticidas, tem causado uma morte geral das abelhas, assim. As pessoas, geralmente, quando falam salvem as abelhas, todo mundo lembra da abelha africana, que é aquela que faz mel, que a gente tá consumindo mais. Só que as abelhas nossas aqui são as nativas que, inclusive, são prejudicadas pela africana. Então, ela também é um perigo para as nossas abelhas. E existe um movimento dentro de quem ama os insetos também, de fazer com que essas abelhas elas continuem existindo e Sim, são sim. heróis de verdade, aqueles São. que brigam pela existência das abelhas. Como você falou, sem as abelhas a gente fica sem alimento. Pois é, inclusive eu participei de alguns projetos que falava com o pessoal de comunidade tradicional e tudo sobre isso, e as pessoas aprenderam já ou já sabiam, dependendo do lugar, que, por exemplo, uma plantação de açaí, se tiver floresta perto onde tem ninho de abelha nativa, a produção aumenta muito, assim.
Então, o ideal, na verdade, é deixar áreas preservadas que vão ajudar até as nossas plantações e coisas assim também. Tem muita coisa que dá pra fazer em harmonia com os insetos, na verdade. Muito bem. E César, tu é um cara que joga videogame, Sim, lê... sim. Não tenho tanto tempo quanto eu gostaria por causa de pós-graduação, mas eu gosto. E em jogos de videogame a gente tem muitas referências, né? Sobre a vida dos insetos. Eu acho que quando eu era moleque, eu sempre via ali vida de inseto, aí fazia um jogo. Sim, Sei lá, alguma coisa com inseto, um filme, o próprio... Rei Leão, o joguinho do Rei Leão, a gente vai consumindo os insetos e vai enchendo a vida do Simba, né? Isso. E hoje, até game de insetos você recebe, assim, as pessoas te procuram para que tu experimente um jogo, como tu me falaste nos bastidores, para tu viver o dia de uma formiga. Sim, isso, né? Recentemente lançou um jogo bem legal, que é Empire of the Ants, que é um jogo que tu é uma formiga, tu tem que gerenciar, ajudar lá a crescer o ninho, se defender das outras formigas, dos predadores e tudo. É um negócio bem bacana, assim. Hoje em dia os insetos, eles estão mais... com um pouco mais de carinho do que eles já tiveram antes, assim, não tem tido mais tantos filmes, por exemplo, falando de vilanizando eles, como tinha antigamente filme de formiga assassina, aranha e várias outras coisas assim. Aracnofobia. Teve o Sting recentemente também, que é de aranha, que eu ainda não assisti, inclusive. Mas eu quero assistir pra ver como é, mas a aracnofobia, por exemplo, marcou a vida de muita gente, assim. Tem um filme que a gente não pode falar alguma coisa na frente do espelho, né? Eu acho que é Candyman. Né? Sim, que também tem um lance com as abelhas também. Acho que abelha ou mosca, não me lembro. É com abelha. É tem com abelha, a mosca, né? Sim, tem a mosca. A tem mosca. aquele coisa de filme de terror, que a mosca é sinal de que tem alguma coisa do mal e tudo. Nos Tartarugas Ninja do Super Nintendo ali, né? Nos jogos do Mega Drive e tal, tem um vilão também que ele vira um cientista que se transforma numa mosca. No filme recente das Tartarugas também. É uma vilã, é a mosca. Sim. Mas o maior herói, talvez, de todos os tempos, e a gente vai mostrar um pouco disso agora, aqui. Eu falo que não é o meu favorito, tá? Sim, o meu favorito é o Superman. Hoje. Já foi o Batman, hoje é o Superman. Mas quando eu era moleque, ele tá no top 3 pra mim, que é o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha, para as crianças, ele é altamente presente. Eu acho que a cada 10 crianças, 11 tem uma camisa do Homem-Aranha, tem um boneco, tem alguma coisa. E aí a gente trouxe aqui, olha só, aqui eu tenho alguns quadrinhos do Homem-Aranha de quando eu era moleque mesmo. Tem o Homem-Aranha aqui lá de 98, eu acho, 97. Não sei. Eu vou tentar folhear aqui, ver se eu acho aqui o ano que saiu. Mas é ainda pela Editora Abril, final dos anos 90, tá? Então a gente tem aqui, ó, Homem-Aranha na fase Crise de Identidade. São quadrinhos antigos que você encontra em sebo. Aí a gente tem o Abutre, sempre o mundo animal, bem como presente, vilão, né? Tem o Duende Verde, que é vilão também. O herói, é lógico, é o Homem-Aranha. E tá aqui essa fase Crise de Identidade, né? Eu coleciono e guardo com muito carinho. Teia do Aranha. E esse aqui saiu recentemente. A gente tem a aranha aqui no peito, olha só. Esse aqui eu peguei na Mundos Infinitos, que inclusive é parceira, tá com uma promoção legal aqui, ó. Você com toda a loja aí, 15% de desconto, mais cashback de 15% também, usando o cupom MaisCash15. Aí tu encontra mangás, encontra uma porção de coisas na Mundos Infinitos que vão te agradar. E muito provavelmente tem quadrinho do Homem-Aranha lá, como esse, que é um quadrinho para você passar o final de semana ou mais de uma semana lendo, que é o Peter Parker, o sensacional Homem-Aranha Projeto Crepúsculo, uma fase do Chip Zdarsky. Porque as crianças amam tanto esse personagem. Eu adoro, esse aqui eu tô mais ou menos na metade da leitura, mas é encantador a gente imaginar que um cara vestido de aranha ele vai te proteger. Pois é. E assim, por que, cara? Olha, eu não sei dizer porquê, mas eu acho que, no geral, as pessoas gostam do Homem-Aranha porque ele é uma pessoa muito carismática, assim, ele é um herói, assim... E ele é gente como a gente. É gente como a gente. Tá cheio de conta pra pagar. Exatamente, boleto, tá tendo dívida. Mas eu acho que é isso, assim, o meu irmão, ele tem aracnofobia. Ele detesta aranha, ele me chama pra salvar ele de aranhas desse tamaninho que não fazem mal... Pra uma mosca elas fazem, mas não fazem mal pra uma pessoa. Irmão? Ele tem 23 anos. Eu achei que ele tava falando que o irmão dele tinha uns 14 anos, 12. Não, mas ele sempre teve. Só que ele é apaixonado pelo Homem-Aranha, o herói que ele sempre gostou. Inclusive ele tem umas action figures do Homem-Aranha e tudo mais, só que ele odeia aranha, assim, ele morre de medo, de aflição
No Skyrim, ele tem uns monstros lá que são uma aranha, ele baixou um mod pra transformar elas em ursos, por exemplo. Existe uma função de acessibilidade nos jogos que tem aranha, alguns jogos mais modernos, para você transformar essa aranha em outro. Eu acho que no Harry Potter Hogwarts Legacy tem essa opção também. Tem, eu acho que tem também. Porque tem momentos em que o personagem principal, que você dá um nome pra ele. Na Floresta Negra, e tem as aranhas. O Rony tem medo de aranha, né? Então, o personagem ele vai pra floresta e ali, olha só. Sim. Isso aqui, muita gente achou, e a gente tá falando de Harry Potter agora, falando de cultura pop. Sim. Inclusive, já foi escolhido aí, enquanto a gente tá gravando esse podcast, escolheram os atores que vão fazer o Homem-Aranha, o Homem-Aranha já, o Harry Potter, o Rony e a Hermione. E aqui não é uma aranha na cabeça dele. Não, é um bichinho, é um aracnídeo, ele é parente das aranhas, mas ele é de um grupo totalmente diferente. Inclusive no filme eles dizem que é extremamente venenoso, mas o bicho real é totalmente inofensivo pra gente. É um bicho predador. Essa daí é baseado numa espécie africana que o pessoal inclusive cria como pet lá na Europa, na China, no Japão. Que existe essa cultura de criar os bichos como pets que a gente não tem aqui no Brasil. Por vários motivos. A gente tem o olho tonto, né, aqui. Naquele momento em que quem já assistiu o filme depois vai descobrir quem é esse personagem aqui de fato. Né? Não é tudo que parece, né? De repente você não assistiu ainda e vai descobrir assistindo, né? Mas o Rony aqui, cara, com medo de aranha, foi um erro do Harry Potter, sei lá, da autora? Ou, enfim, era pra ser uma aranha aqui? Então, eu não lembro, eu já li faz muito tempo os livros do Harry Potter, eu não lembro como é essa cena nos livros. Ele tem medo de insetos, de uma forma geral, e parece uma aranha. Isso, é um bicho que parece uma aranha. Geralmente, quem não conhece vai olhar, vai dizer que é uma aranha. Então, acaba que funciona pra fobia de muita gente. Tem bicho que muita gente confunde com aranha. O pilhão, por exemplo, é um bicho bem inofensivo. É um aracnídeo também, que o grupo dos aracnídeos tem as aranhas, tem os escorpiões, tem os ambipídeos, que são esses, tem o escorpião vinagre. E fica desse tamanho? Tem uma espécie mexicana, eu acho que o maior do mundo fica mais ou menos desse tamanho. Mas eles são predadores de bichinhos menores. E pra vocês não acharem que eu sou frouxo, né? Que eu tenho medo, né? Daqui a pouco o Vitor vai mostrar aqui uma reportagem. Tá aí, olha só. Tá na minha mão aqui a aranha, lá no museu. Isso, a gente foi ao Museu Guild. Tá aqui, ó, o que também assustou o Rony. Esse aqui tá na mão do César, mas ele eu acho que passou pra minha mão também. Foi. Tu chegaste a pegar. E aí, aqui já é no braço do nosso repórter cinematográfico, do Jânio. Eu tava até cabeludo ainda nessa época. Tem 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente gravou. E assim... Esse bicho ainda tava pequeno, ele fica bem grande. Esse contato que a gente tem com os insetos, né? É possível ter esse contato lá no museu, desde que você esteja com um especialista te acompanhando, que pode ser o César, pode ser algum pesquisador. Isso. Tem um momento em que as crianças, inclusive, são levadas para lá para poder conhecer um pouco. Isso. E a partir desse conhecimento, né, César, ter esse sentimento de querer preservar também. Isso é muito importante dentro do que vocês fazem lá no Museu Emílio Guild, né? Isso, sim, isso é muito importante. A gente tem vários momentos, assim, tem o Museu de Portas Abertas, né, que é o evento que leva escolas da comunidade para conhecer os laboratórios de lá. A gente mostra os insetos vivos, mostra eles das coleções. A gente também faz uns eventos, eu faço parte de um grupo, que é o Grupo de Estudo de Artrópodes da Amazônia, o GEA, que são alunos que a gente se juntou para falar desses bichos para as pessoas. Então, a gente já fez exposição no Tinga, a gente já fez em várias escolas, no Parque do Museu. Agora, acho que no mês das férias, vai ter lá no museu também uma programação que a gente vai ainda divulgar, mas são várias coisinhas que a gente leva os bichos para manusear mesmo, com cuidado e tudo mais. Geralmente, a gente vê que as crianças, elas têm uma visão assim, que o olho brilha, sabe? E olha, a gente tá vendo a aranha aqui, foi um momento que eu te confesso que eu fiquei meio tenso, porque eu nunca tinha colocado, né, a aranha para andar, ainda que eu quisesse quando criança, depois de assistir o Esqueceram de Mim, o irmão do Kevin, ele cria uma aranha no aquário, cai o aquário, a aranha se perde ali na casa do Kevin, né? E aí depois ele coloca a aranha no rosto do irmão. É aquela coisa do vilanizar, né? Sim. Mas quem quer criar uma aranha precisa ter licença e é muito difícil conseguir. Sim. Né? Não é simples assim como as pessoas acham, né? Isso. Normalmente uma pessoa normal, assim, não vai conseguir. Ou seja, há a possibilidade, mas não é fácil. Você vai ter que passar por uma série de, sei lá, testes. Como é que a pessoa faz se ela quiser começar a criar algum tipo de animal
ou inseto dessa forma aqui? Para uma pessoa comum, as chances são basicamente zero. Porém, existe um criador de animais que eles vendem cobra, eles vendem lagartos, que fica lá para São Paulo, no Rio de Janeiro, eu não lembro. Fica para o Sudeste, se eu não me engano. Que eles conseguiram uma autorização para reproduzir e vender aranhas legalizadas e tudo. E, teoricamente, a única burocracia seria comprar aranha mesmo. Só que não é uma coisa... Eu não sei como é que tá o processo, eles já começaram e tudo mais. Eu sei que eles estavam na fase de reprodução das matrizes e tudo, para ter o estoque... Mas até o momento, assim, não tem nada além disso que dê pra fazer. Às vezes acontece de alguém encontrar uma aranha na casa e criar e tudo mais, e acaba que, tipo, normalmente isso não dá problema. Mas não é uma coisa que é considerada legalizada. E a melhor saída, num caso como esse, né, é você procurar um abrigo de animais. Procura um gato, um cachorro. Pois é. Ou, sei lá, vai e pesquisa. Além de que, porque pra alimentar uma aranha, aí tem que dar bicho vivo, aí tu vai ter que, sei lá, criar barata. Eu já tive que criar algumas aranhas em casa pra alguns projetos, aí tinha que criar barata, grilo, larva de besouro, então é uma coisa que vai emendando na outra. Deixa o inseto lá na natureza, sim. Né? Deixa ele livre. Pois é. Você não ia gostar de ficar preso, Pois né? é, hoje em dia, quando eu quero ver esses bichos, eu vou no Tinga, lá tem aranhas caranguejeiras que dá pra ver na toca e tudo mais, e eu gosto de apreciar esses bichos na natureza. Eu tenho um quintal grande hoje em dia e eu fico lá maravilhado com as coisas que aparecem. Sempre tem uma novidade. E cada um desses insetos, né, César, tem uma função na natureza. Nem todos a mesma função. Você falou da função das abelhas, mas cada um deles faz acontecer alguma coisa que a gente não está vendo na natureza. Pois né? é um negócio assim que a gente sempre tem que apelar para as pessoas entenderem que eles são importantes, assim. Apesar de que isso de função é uma coisa assim que é muito utilitarista pra gente, assim, a gente não tem que servir para alguma coisa. Inclusive me perguntam muito, pra que serve tal coisa? O que acontecesse se extinguisse do universo e tudo. E na verdade, acaba que a natureza ela chega num equilíbrio. E aí os bichos acabam meio que um é alimento do outro. Até mesmo os parasitas são seres vivos que também têm o seu ciclo de vida e tudo mais. Legal. A gente tem alguns apoiadores aqui, né? A gente mostrou há pouco a Mundos Infinitos, mundosinfinitos.com.br, que envia materiais pro Velho Nerd, que é um dos meus projetos, e o Égua do Nerd, junto com o Velho Nerd, faz parte desse escopo também. A gente tem a Tsunami Games, que caso tu queiras, né, comprar um jogo, dar manutenção nos teus consoles, ou procurar um jogo que acabou de sair, ou aquele que já está no mercado há muito tempo, que tu nem imagina que ele ainda está à disposição, uma fita de Super Nintendo para você soprar, colocar no Super Nintendo, você sai de lá já com Super Nintendo, com o videogame funcionando e pronto para ligar numa TV moderna também. Fica aqui na Galeria dos 48, a Tsunami Games. Então é sempre uma ótima pedida para a galera aqui da região e a gente sempre cita aqui eles como parceiros. Inclusive a gente tem estilizados aqui atrás o Mário e o Luigi da Tsunami Games, que estão sempre ali em contato com a natureza. A gente tem no jogo do Mário também os insetos presentes em algum momento ou outro, você vai encontrar, né? É muito bacana ver esse movimento da cultura pop junto com os assuntos que a gente aborda aqui no Égua do Nerd. E eu falava dos recebidos, que a Mundos Infinitos manda material para mim, que a Tsunami é parceira. Você recebe muita coisa também, né? Inclusive aqui, olha, tem esse livro, tem essa garrafa aqui. Tem o Bottoms, tem um monte de coisa que eu recebo por causa da divulgação científica. Assim. Aqui é um livro que você já leu, já devorou. Não, pior que esse livro eu recebi essa semana, só que eu tô atolado com umas coisas do doutorado, e aí eu ainda não consegui parar pra ler direito. Deixa eu pegar aqui pra gente mostrar pra turma. Esse aqui é um ele lançamento. recebeu, olha só. Insetos e aracnídeos, né? Porque é aquilo que a gente falava, não é a mesma coisa. Isso, né? Aracnídeo é uma coisa, inseto é outra. Estão ali convivendo e parecem, mas não é a mesma coisa. Manual de Estudos da Natureza, editora Ideias Vivas. Então, a melhor forma que a gente pode acreditar que alguém pode obter de informação, de, sei lá, despertar em si o interesse é a literatura, né? Não tem jeito, né, César? Se num livro desse você não começa a se apaixonar, ou, no quadrinho do Homem-Aranha, em alguma coisa, mas aqui você vai ter a possibilidade... com o livro esse aqui que o César recebeu. E ele ainda vem com esses guiazinhos aqui. Olha só, vou até ler rapidola aqui a coleção Manual de Estudos da Natureza de Anna Botsford, com estoque, eu acho que é assim, convida você a explorar a fascinante
O Fascinante Mundo Natural com uma nova perspectiva. A autora acredita que o primeiro passo para entender o mundo à nossa volta é conhecer os seres e elementos mais próximos, aqueles que habitam o nosso cotidiano. Então, ela vai te fazer passear pelo mundo dos aracnídeos e dos insetos. Sim. E aqui tu te apaixona e se torna um biólogo, quem sabe, como o nosso amigo César. Isso. Hoje tem muita criança que te procura, César, Tem para se bastante. tornar também um biólogo? Sim, tem bastante. Eu recebo mensagens de pais também falando: olha, meu filho adora inseto, eu sempre mostro teus vídeos pra ele. No evento do ano passado da SBPC, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que foi na UFPA, foi uma moça que levou o filho dela, que inclusive é autista, ele tem hiperfoco em insetos, e eu dei um livrinho que uma aluna minha que eu ajudei a fazer o TCC fez sobre os insetos. E aí eu dei pra ele e tal, foi muito bacana. Depois me mandaram mensagem dizendo que ele fica olhando o tempo todo. É um negócio bem bacana, assim, muita gente me procura querendo saber da área. Ah, como é estudar os insetos, a biologia e tudo mais. E como é que hoje está a área onde você se encontra? Tem muita gente que imagina que a vida de pesquisador é fácil. Não é, porque vocês têm os desafios, muitas vezes, de brigar pelas bolsas que mantêm vocês ali Sim. estudando. Você tem que ter um suporte, né, para poder sim. se engajar naquilo que escolheu, né? Pois Como é que é isso, o teu dia a dia? Então, é porque varia bastante, né? Hoje em dia tem muita... Eu tô com bolsa de doutorado, essas bolsas geralmente são de dedicação exclusiva, então a pessoa não pode estar trabalhando, um monte de coisa, tem que focar naquilo. Dependendo da situação da pessoa, às vezes isso acaba sendo inviável, tem gente que procura bico extra e tudo mais, mas no geral, todo mundo sempre está tentando passar em concurso para a universidade, também tem como trabalhar em órgãos ambientais, fazer consultoria ambiental para empresas privadas, tem bastante gente que trabalha com isso também. Mas uma coisa que pessoalmente eu quero é seguir na divulgação científica, eu gosto muito disso, de filmar, de mostrar para as pessoas, fazer livro, documentário. Meu sonho é ser documentarista de natureza também, assim. Porém, tem muita coisa que dá para fazer com a biologia, assim. Tem muitas portas que dá para abrir. Dá para eu ser professor de biologia, que é uma coisa que muita gente que eu conheço segue. Como eu fiz licenciatura, né? Então tem muita gente que trabalhou comigo, que estudou comigo, que hoje em dia é professor e tudo mais. E quando a gente pensa em você passar adiante o conhecimento, não tem nada mais prazeroso, talvez, do que isso, né? Porque a dúvida de alguém, quando ela é elucidada, quando você... E essa palavra ela é muito importante quando a gente fala, né? Você elucidar, você traz luz, né, para cima de um desconhecimento de alguém, né? Todos nós somos ignorantes em muitas coisas. E quando alguém traz luz, elucida, muitas vezes aquilo ali, como a gente falava, é o ponto de partida para você buscar mais conhecimento. Mais conhecimento. Aí você vai na biblioteca pública. A gente tem a biblioteca aqui em Belém do Centur. Se você não tem como comprar, vai na biblioteca. Ou pergunta pro César, ele vai saber te dizer em que site você pode achar YouTube, alguma coisa confiável. Coisa confiável. Porque tem muita coisa que as pessoas falam e é fake news. Tem muita fake news. O tempo todo me mandam coisas. Isso é desafiador também, desmistificar tudo isso, né, César? Porque geralmente a fake news ela vai viralizar muito mais. Então, às vezes, tem vídeos com milhões de visualizações, que tá todo mundo acreditando, aí eu chego lá e digo que não é. Aí o pessoal, não, é mentira, é verdade, sim. Esses dias me mandaram um vídeo de IA, de um bicho que não tinha nem cabeça, e tinha gente debatendo comigo no comentário que era de verdade. Eu acho que foi ou no teu material, que eu pude acompanhar, ou foi num outro, não tô lembrado, mas era uma espécie de inseto com uma flor nascendo nas costas. Esse vídeo eu postei recentemente nos stories. Isso é perigoso, né, muito César? perigoso. Já tem, inclusive, uma postagem lá do grupo de estudo de artrópodes da Amazônia, do GEA, falando sobre insetos criados com IA que confundem as pessoas. Já tem postagem existem umas redes sociais chamada iNaturalist, por exemplo. Tem como é? Esqueci agora o nome. Tem uma outra, Biofaces, que as pessoas postam fotos dos bichos que elas registram com o celular para outros pesquisadores poderem ter acesso àquilo, poderem identificar e tudo mais. E já tem gente postando foto de inseto que não existe lá também, criando com inteligência artificial e espalhando essas coisas. E o mais incrível dentro desse contexto, talvez a palavra incrível nem deveria ser usada, mas assim, o que mais surpreende de forma negativa são os comentários. As pessoas, caramba, eu nunca vi um bicho desse. Ou gente que, de fato, acredita em qualquer coisa que é colocada na internet. Tem muita gente. É perigoso isso, né? É muito perigoso. Pra quem já tá acostumado com a internet, às vezes dá pra diferenciar.
Mas imagina só pra, sei lá, a mãe de alguém, a avó, ou as pessoas mais velhas, ou quem não tem tanto contato assim com esse mundo, vai acreditar naquilo e vai passar adiante. Essa página que eu compartilhei lá, do bicho que parecia uma flor, a legenda deles era um texto explicando a biologia do bicho e tal, que nem existe. E as pessoas debatendo comigo, olha, só tu vê na legenda, a espécie é essa, não sei o quê. Quando, na verdade, na hashtag que tava lá, que era inteligência artificial. Mas o pessoal passou batido nisso, até porque tava em inglês. E aí alguém pega esse vídeo, põe no TikTok, viraliza e... E o outro lado disso, eu sempre pergunto para as pessoas que vêm aqui, porque é algo novo, então a gente, como houve nerds de todos os departamentos, você é um nerd do mundo dos insetos, aonde que a inteligência artificial pode ser legal para ti? Então, pra mim, às vezes eu uso pra ajudar a organizar minhas ideias, ou então, às vezes, funciona pra resumir artigo também, coisas do tipo. Então, às vezes, tem um artigo maior, eu ponho ele lá e, tipo, dá uma resumida em alguns tópicos, mas eu sempre vou checar, porque é importantíssimo checar, já aconteceu, de inventar uma informação, eu sabia, eu perguntei lá pro chat, ei, essa informação aqui, me desculpe, eu inventei e tal. Ele pede desculpa. Pede desculpa, mas é um negócio assim que é mais como uma ferramenta pra ajudar, não pra utilizar como fonte principal. Tem gente que não deixou de usar o Google, usa só o chat dessas redes de inteligência artificiais pra fazer suas pesquisas. Eu te perguntei aqui no início do podcast se os insetos podem ou são inteligentes, né? Tu acreditas, assim, por tudo que tu estudas, que a gente vai ter insetos ainda evoluindo muito mais? A gente pode ter, sei lá, daqui a milhares de anos, um mundo com os insetos completamente diferentes do que são agora e até mais espertos do que são agora? Ah, com certeza. Eu sempre tive essa curiosidade, com certeza. porque... Não é inseto, mas o polvo tá no caminho. O polvo é um bicho muito inteligente, por exemplo, que eu admiro pra caramba, assim. São acho que os animais não vertebrados mais inteligentes que a gente conhece, assim. Mas tem muita coisa que a gente tá descobrindo. Tem um trabalho que mostrou que parece que as aranhas sonham. Eles conseguiram filmar uma aranha dormindo, aquela papamosca que tem um olhão, e ela tem a cabeça meio transparente, né, o cefalotórax, e aí dá pra ver os olhinhos dela, que ela tem a capacidade de mexer a parte de dentro dos olhos. Por fora é tipo como se fosse um vidro, mas dentro ela consegue mexer. E eles viram que ela ficava fazendo uns movimentos rápidos, tipo como a gente faz quando tá dormindo. E ela tava toda encolhidinha assim também. Então tem vários estudos mostrando, por exemplo, que na verdade eles sentem dor. É uma coisa assim bem polêmica, mas é bem provável que os insetos, aracnídeos e tal sentem dor. O cara tira uma patinha do inseto porque acha legal. Pois é, ou então, sei lá, massa e o bicho fica lá se debatendo, agonizando. Eu te confesso que eu já fiz isso com Aedes aegypti, assim. Eu já puxei a patinha dele ali com raiva, porque alguém tinha pegado dengue em casa. Eu achava que era eu falei, sabe aquela coisa desforrei no bichinho. Inclusive tem uns vídeos que viralizam. Mata logo de uma vez. Pois é, tem uns vídeos que viralizam torturando os bichos, sabe? Tem uns canais... Dando choque. Dando choque, espetando, um negócio assim que é bem cruel, na verdade, assim. Por mais que as pessoas não gostem dos bichos, mas é sádico, assim, às vezes como tratam. O negócio de, por exemplo, não é inseto, mas jogar sal no caramujo, no sapo, o bicho agoniza muito ali. Na lesma, pois é. Pois é, isso são atitudes que a gente deve sempre entender e passar adiante, que são completamente equivocadas. A gente precisa viver em harmonia com esses animais, né? Porque não existe um mundo sem insetos, né? Isso precisa, e eu acho que assim, eu queria que tu deixasse isso como uma mensagem final, já que a gente está caminhando para o finalzinho mesmo. A gente precisa dos insetos, dos aracnídeos, dos animais que a gente considera pequenininhos ali, que parece que não faz a diferença para ninguém, não faz diferença para ninguém a existência deles. Não é só para embelezar a natureza, como as borboletas, né? Sim, sendo que as pessoas não gostam das lagartas, mas querem as borboletas. Tem aquele clássico, assim, de que o pessoal mata a lagarta, mas depois fica, cadê a borboleta? Pois é. Então, assim, fica um espaço também, César, para você falar de onde as pessoas podem te encontrar, para te acompanhar, para acompanhar o teu trabalho. E também deixa uma mensagem quanto à importância dos insetos para todos nós, para você, que é a tua especialidade, mas para quem está em casa e nunca despertou para esses bichinhos, eles são meio esquisitos ali, mas eles são muito importantes. Então, os insetos, eles estão na nossa vida cotidianamente, assim. Eu sempre falo que a pessoa tem fobia de inseto, ela vai passar a vida toda dela sofrendo, porque eles estão em todo lugar, vão entrar nas nossas casas, vão estar no nosso dia a dia.
E a gente não tem o direito de matar eles também só porque a gente não gosta. Tem gente que, tipo assim, eu não gosto disso e vou lá e acabo com aquela vida que tá fazendo lá seu papel. Eu lembro quando eu tava criando umas formigas que eu tava fazendo um documentarinho sobre elas no TikTok, que viralizou pra caramba. Tem vídeo lá com 3 milhões de visualizações, 4. E eu mostrava o cuidado que ela tinha com os ovinhos, com as larvas, e as pessoas, caramba, eu não sabia que a formiga fazia isso. As pessoas começavam a ver de outra maneira que aquilo é um ser vivo que tá lá. E fora isso da importância ambiental, né? Tem vários serviços ecossistêmicos, a parte de, por exemplo, decomposição de matéria orgânica. Dizem os lixões, por exemplo, que a gente cria, seriam muito piores se não tivesse os insetos lá, barata, mosca, para ajudar a decompor aquele material. Então tem várias coisas assim que na verdade a gente depende deles e nem sabe. Além de que tem as cadeias alimentares também, que às vezes a gente mata os predadores de algum bicho e ele se multiplica muito, como por exemplo é o caso de alguns carrapato, mosquito, várias coisas assim, que acabam se proliferando demais sem esse controle que geralmente um bicho causa no outro, assim. Cada um tem a sua importância, né? Sim, a gente sabe sim. que no mundo em que a gente vive, no mundo polarizado, onde é 8 ou 80, as pessoas, elas, no mínimo, têm que aprender a conviver umas com as outras, né? Isso, sim. E aí, quando você observa a natureza e todos os desafios que talvez existam dentro desses micro-universos para eles se manterem vivos... Tem muito. Né? Porque, assim, o homem está aqui, mexendo em tudo que não deve, e quem sofre são esses animais, são os insetos. Isso, sim. A gente não vai conseguir tirar de uma pedra o DNA para se reproduzir depois. Isso não vai ser possível, né, César? Isso é assim, só no Parque dos Dinossauros, exatamente. Né? Até porque o sangue que tá lá, aquele DNA já se degradou há muito tempo, assim. Seria uma coisa bem doida, mas até o momento não existe nada tão antigo assim que possa ser utilizado. Até fósseis mais recentes, às vezes, que de bicho congelado e tudo, às vezes é difícil reconstruir o DNA direitinho, que é muito sensível. Beleza, César. Poxa, foi um prazer gigantesco ter você aqui. Eu já tive a oportunidade de conversar contigo fora do podcast, mas eu pensei, poxa, ele é nerd, porque um cara que ama os insetos e vive fazendo o que faz em prol da natureza, em prol... enfim, do planeta, porque os insetos, ali onde eles estão, como o próprio César falou, eles fazem o planeta continuar sendo um planeta respirável, habitável, que a gente tenha de onde tirar os recursos para poder continuar sobrevivendo, mas essa harmonia precisa existir. Precisa existir. Legal ter essa oportunidade de conversar de novo contigo. Para quem quiser te acompanhar... Então, o meu arroba é César Favacho, acabou sendo o meu nome porque eu antigamente sempre utilizei minhas redes sociais só pra isso. Então é César Favacho em todas as redes sociais. No YouTube eu posto de vez em quando, mas vocês podem me encontrar em qualquer lugar com esse mesmo nome. E aí tem tempo pra descansar, e quando tá descansando, tu tá fazendo o quê? O meu descanso é ficar procurando coisa sobre inseto também. Eu já imaginei que tu fosse responder isso. Obrigado, César Favacho, pela tua presença aqui com a gente. Agradeço pelo convite. As portas do SBT estão sempre abertas para você. A gente sabe que, eventualmente, a nossa produção vai te procurar para falar sobre biodiversidade, de projetos. E quando você tiver algo a apresentar também, uma descoberta, procura a gente, que vai ser um prazer contar as tuas histórias, seja num podcast futuro ou nas nossas reportagens. Valeu. Tá certo, agradeço, viu? Obrigado. Esse foi o César Favacho, biólogo, entomólogo e uma porção de coisa que eu não vou lembrar aqui, mas ele é um cara que manja muito dos aracnídeos, dos insetos, e tá aqui levantando a bandeira da natureza. Apesar de a gente, às vezes, ter medo ali das coisas, né? Da barata, do escorpião, ele vem aqui e diz, olha, não precisa, deixa o bichinho quieto lá, que ele não faz mal pra ninguém se você não for lá e tentar interferir na existência dele. Vamos aprender a conviver bem com a natureza. Obrigado, tá, Sérgio? Essa é a mensagem, César, que fica aqui para todos nós. Esse foi mais um episódio do nosso Égua do Nerd. E eu já te convido mais uma vez, se você chegou até aqui, não curtiu o vídeo, curte o vídeo, comenta aqui embaixo qual a tua relação com esse mundo dos insetos, dos aracnídeos e por aí vai. Pode ser um comentário não tão agradável, mas de repente assistindo esse episódio você já começou a mudar aí o que pensava a respeito desse universo tão vasto. Acompanhe os nossos outros episódios também, ativa o sininho para você ser notificado sempre que as reportagens e episódios aqui dos podcasts do SBT Pará estiverem no ar.
Muito obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, fui!